Hello, good morning. Hello, oitavo ano. How are you? Fine? I hope you are fine. Espero que estejam bem. Bom, hoje a gente vai falar de dois assuntos, tá? Essa é a nossa primeira videoaula. Então, um assunto é revisão dos conteúdos que eu já passei para vocês. Um dos conteúdos que eu notei que vocês tiveram mais dificuldade, tá? Que no caso é o modal verbs, tá? E o assunto novo que a gente vai tratar hoje é o used to. Então, é um assunto que a teacher vai explicar aqui para vocês e depois vocês terão atividades sobre ele também, tá? Então, vai ter atividades sobre o modal verbs para a gente relembrar e também sobre o used to, ok? Bom, vamos começar então falando dos modal verbs, tá? Quais são esses modal verbs? A gente tem o can, could, would, must, may, might e should, tá? O que cada um desses modal verb indica, tá? Primeira coisa, o modal verb, ele é um verbo que ele sempre vem antes do verbo principal para indicar alguma coisa. Então, o can, por exemplo, ele indica uma habilidade no presente ou um pedido informal. Então, por exemplo, se eu falo assim, I can speak English. I can speak English. Eu posso falar inglês. Então, é uma habilidade minha, no presente, tá? E também ele indica um pedido informal. Então, se eu falo assim, can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Eu estou usando o can, eu estou pedindo, tá? E é um pedido informal. O could, ele é a mesma coisa que o can, basicamente, mas ele indica uma habilidade no passado, tá? E um pedido formal, é para você ser mais educado. Então, por exemplo, se eu falo I could speak English when I was 11 years old, né? Eu podia falar inglês. Eu conseguia falar inglês quando eu tinha 11 anos de idade, tá? Então, ele também é uma habilidade sua, mas no passado. E ele também indica um pedido formal, é quando eu quero ser muito educado, né? Could I get your passport? Posso ver o seu passaporte, né? Então, ele também pode ser usado para pedidos informais, formais, ok? Would, ele indica uma possibilidade e também um pedido formal, ok? Por que uma possibilidade? Se você coloca o would, você diz assim, por exemplo, I would go to the party if it wasn't raining. Então, eu teria ido, né? Então, ele indica uma possibilidade, se não tivesse chovendo. Então, possibilidade não indica que aconteceu, tá? E ele também indica um pedido formal. Então, você fala, would you go with me? Você iria comigo? Would you go with me? Tá? O must, ele indica uma obrigação. É quando você quer dizer que você deve fazer algo. Você é obrigado a fazer algo, tá? Então, por exemplo, geralmente as mães que usam esse must, né? E o must study now. Você deve estudar agora. É uma obrigação, tá? E o may indica uma possibilidade alta. É quando, por exemplo, você olha o tempo e você percebe que vai muito chover, né? Já até começou a dar aqueles pingos. Então, você fala, it may rain today. Vai chover hoje, provavelmente, né? Uma possibilidade alta de chover, ok? E também um pedido formal. May I go to the bathroom? Quando você usa o may, você está pedindo formalmente, tá? O might é a mesma coisa que o may, só que é uma possibilidade baixa. Você não tem certeza se aquilo vai acontecer. Por exemplo, você olhou a previsão do tempo e você viu que vai chover provavelmente no final de semana. Então, você não tem certeza, você não visualizou aquilo ainda. Então, você fala, it might rain on weekend. Provavelmente vai chover no final de semana, uma possibilidade baixa, tá? E o último é o should, que é um conselho. Então, geralmente, os friends, os amigos, usam muito esse should, né? You should obey your mother. Você deveria obedecer a sua mãe, por exemplo. É um conselho interessante, tá? Então, aqui a teacher trouxe alguns exemplos, ó, com can e com could. Ó, David can speak 3 languages.
ele consegue, é uma habilidade dele, ele pode falar 3 línguas. He could speak fluent French when he was 5. Então, ele podia falar o francês fluentemente quando ele tinha 5 anos de idade, tá? Então, podia, conseguia falar. Aqui temos exemplos de permissão, como eu falei para vocês, com can, com could e com may, tá? Aqui é um conselho, advice. Should. You should visit your dentist at least twice a year. Então, você deveria visitar o dentista pelo menos 2 vezes ao ano, tá? Obligation, tá? Que é um must, ou have to, tá? Só que o must, ele é mais obrigação ainda, tá? Tem o have to também, mas a gente usa mais um must. E possibilidade, que eu falei para vocês, que é o might, que é aquela possibilidade baixa, o may, que é a possibilidade alta, e também o could e o can, ok? Os modal verbs, ele tem as suas formas, tá? Então, por exemplo, o can, aqui na forma afirmativa, positiva, I can speak English, eu consigo falar inglês. Na forma negativa fica can't, I can't speak English, eu não consigo falar inglês, tá? A mesma coisa o could, afirmativa, negativa, couldn't, tá? I couldn't speak English, eu não conseguia falar inglês. Aqui o would, que também é a possibilidade. Would you go with me? No, I wouldn't go with you. Então aqui seria a negativa, eu não iria com você. O must, tá? Que é deve, dever, obrigação. Mustn't é a forma negativa e o mustn't, você não deve fazer isso, tá? E o should, a forma negativa é shouldn't. You should obey your mother ou you shouldn't obey your mother, né? Você não devia obedecer. O might, que fica mightn't, e o may, que fica mayn't, certo? Vamos praticar um pouquinho? Depois dessa revisão que a gente fez aí dos modal verbs, eu trouxe aqui practice makes perfect. A prática leva à perfeição, tá? Então, vamos praticar. Vamos ver aqui nesse espaço, Lucas e o Bruno estão conversando. You help me, Bruno. Você me ajuda, Bruno? No, I. Não. Eu. E aí, qual será que eu vou usar aqui? Nesse primeiro, é uma pergunta. Você me ajuda? Eu uso can, o should, o can't, o could ou o must? E aí? Aí a resposta, Bruno, no, I can, I should, I can't. Vamos checar? Let's go. Seria o can, tá? Então, olha só, uma pergunta informal com o Lucas e o Bruno. Então, can you help me, Bruno? Você me ajuda, Bruno? No, I can't. Não, eu não posso, né? Eu não... Às vezes ele estava ocupado, não conseguiu aí ajudar o colega, tá? Próximo exemplo. Can, should, could, must ou can't? I swam quite well when I was 5 years old. Quando eu tinha 5 anos de idade. Eu, no caso, né? Swims é nadar. Nadava muito bem, conseguia nadar quando eu tinha 5 anos de idade. E aí? Can, should, could, must ou can't? Fala aí, vamos ver. O que você acha que é? Vamos ver se você acertou? Let's go. Could, né? Porque é no passado, quando eu tinha 5 anos, então eu conseguia nadar muito bem quando eu tinha 5 anos de idade, ok? Bom, revisão feita. Se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar para fazer perguntas, ok? Vamos falar sobre used to. Used to. O used to, o que ele quer dizer? Ele quer dizer costumava, tá? Então, em inglês, eu uso used to para falar que eu costumava fazer algo. Então, I used to go to parties, eu costumava ir às festas. I used to swim, eu costumava nadar. I used to play with dolls, eu costumava brincar com bonecas.
Então, sempre que eu quero falar que eu costumava, o used to sempre vai ser usado no passado para indicar que você fazia algo, mas você não faz mais, tá? E ele tem 3 formas, afirmativa, negativa e para fazer perguntas, tá? Então, ó, used to, você usa na afirmativa, como eu falei, I used to play with dolls, tá? Didn't use to, aqui é a forma negativa, sempre você vai usar o didn't, e aí ele fica used to, tá? Didn't use to. E para fazer pergunta, você coloca o did na frente, a pessoa e depois used to. Did you used to? Did you used to play with dolls? Você costumava brincar com bonecas, tá? Olha só, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Na afirmativa, I used to play hide and seek when I was 5. Eu costumava brincar de esconde-esconde quando eu tinha 5 anos. I used to play, afirmativa. Como que fica na negativa? Didn't. Ó, he didn't use to. Eu tiro o D e fica só use. He didn't use to swim when he was a kid. E para fazer pergunta eu coloco did. Aqui vem a pessoa, pode ser um pronome, né? Pode ser I, he, she, it. Ou pode ser um nome, né? David, Carly, né? Então, ó, did she use to make cake when she lived alone? Ela costumava fazer bolos quando ela viveu sozinha? Tá? Então, percebe que todas essas 3 frases estão no passado, tá? Então, olha só, qual que é a estrutura? Sempre vai ser o sujeito, aqui ó, Ellen, é um nome ou pode ser um pronome, mais a forma used to, no presente, no afirmativo, e mais o verbo principal. Ó, Ellen used to play with dolls when she was 5. Ellen costumava brincar com bonecas quando ela tinha 5 anos. Na forma negativa, é o sujeito, didn't use to, e o verbo principal. Robin didn't use to obey his parents. Robin não costumava obedecer seus pais. Tá? E interrogative, sempre vai ser o did na frente. Did, aí vem o sujeito e depois use to e mais o verbo principal. Então, did Charlie, ó, sujeito, use to travel, que é o verbo principal. Did Charlie use to travel with his relatives? O Charlie costumava viajar com seus parentes, com os seus familiares, né? Então, é bem simples o use to, ok? Agora a gente vai praticar um pouquinho. Lembra que a prática leva à perfeição. Practice makes perfect. Aqui a gente tem uma imagem, um quadro com várias situações. When he was a child, quando ele era criança, que letra que vai ser aqui? He used to go to school on foot. Ele costumava ir para a escola a pé. Vamos ver? Vê aí, você já vê qual que é a imagem que cabe aqui. A, B, C, D, E, F, G or H. He used to play with building blocks. Building blocks é Lego, tá? He didn't use to slide because he was afraid of it. Ele não costumava escorregar. He didn't use to slide, porque ele tinha medo, tá? Aqui, he used to swing when it was one of his favorite hobbies. Ele costumava balançar, ir ao balanço, né? Era o seu hobby. He didn't use to fly paper planes. Ele não costumava fazer aviãozinhos de papel, né? Não costumava. Didn't. He used to jump rope. Pular corda, jump rope. He didn't use to play with dolls. Ele não costumava brincar com bonecas. He didn't use to play with dolls. E he used to play leapfrog. Vamos ver agora as respostas? Vocês conseguiram identificar as imagens? Vamos ver quem acertou. Let's go. So, he used to go to school on foot. Aqui, ó. This picture, letter D. He used to play, letter C, blocks. Didn't use to slide, letter F. Aqui, slide, ó, escorregador. He used to swing, balançar, letter A. He didn't use to fly paper planes, letter H, paper planes, aqui, ó.
He used to jump rope, letter G, aqui pula corda. He didn't use to play with dolls, letter E, aqui brincar com bonecas. E he used to play leapfrog, letter B, ok? Excellent, guys. So, guys, that's all. Isso é tudo por essa aula, tá? Agora vocês vão fazer uma atividade que a teacher vai deixar disponível para vocês, tanto aqui no WhatsApp como também na plataforma. E qualquer dúvida vocês podem me chamar, ok? Bye, bye. See you.